aquele polígrafo, né, que a gente tem, que é o fundamental, que é o profissional, não que esse seja menos profissional, mas é que eu tenho muito mais elementos naquele. O que acontece? Aquele que você vê no filme e tudo. Esse aqui foi criado justamente pelo seguinte, eu não consigo colocar todos os aparelhos na mandíbula. Entendi. A gente precisa saber se ele está mentindo. Ele não está sabendo, mas eu estou com o microfone ligado aqui e tudo que ele está falando eu já estou monitorando. Vai aparecendo um gráfico. Já estou aqui, eu já estou olhando. Então, toda vez que a gente estiver conversando, e a pergunta eu já estou sabendo se ele está falando a verdade ou mentira. Como se eu estiver numa ligação telefônica, eu consigo saber um áudio de um WhatsApp. Eu só não consigo saber, por exemplo, um político. Todo mundo fala, e político? Se o político estiver lendo o discurso, eu não consigo. Ou qualquer pessoa que estiver lendo. Eu não consigo, porque aí é outra parte do cérebro. Eu não sei nem quem criou aquilo, a leitura não permite. Sabia. Tá muito. Vamos começar então sobre o assunto de hoje, que é detector de mentira. Então, me ajudem aí. Claro. Jorge, qual é a data mais antiga que a gente tem da primeira tentativa? Olha, antes disso, deixa eu... eu estou realizando um sonho de criança. O quê? Não que eu tenha idade para ser seu filho. Claro. Mas esse homem, quando fala detector do polígrafo, é sempre esse homem. Associado a gente sempre ele, via claro. ele na televisão. Sempre está mentindo, não está mentindo. E ele ficava olhando para essa tela. Agora eu estou olhando para a tela que eu sempre quis saber o que estava. Não tô olhando, eu não sei agora eu vou olhar junto com ele. Estou realizando um sonho aqui. Agora vou lá. Pô, agora... O que é fundamental, que é muito bom esse tema, é uma necessidade do ser humano, né? Então, aí o que acontece? O que é mentira, né? O ser humano, quando foi criado, não foi criado para mentir. Como a assim? mentira não existe. A gente não nasceu já mentindo? Não. Quer dizer, o ser humano, ele percebeu que a mentira o safa de um monte de situações. Então ele usa toda a parte lúdica do cérebro e ele inventa, ele simula, ele faz que não fez que faz e cria um monte de atmosfera. E toda vez que essa mentira que ele criou pode ser descoberta, aí que acontece? A mentira é um fenômeno psicológico. Começa a afetar toda a parte fisiológica. Aí o que acontece? É um esforço muito grande para mentir aí? Muito. Não, muito grande. Então, porque o teu corpo não sabe. Então, quando ele começa a ver que você está numa situação difícil, sua mulher vai descobrir que você está mentindo, que ele está contando mentira do nosso coitado, do nosso menino ali. Quer dizer, a gente já começa a ver tudo isso. O que acontece? Esse sofrimento, o corpo dele não sabe. Entendi. A mão dele, você pode começar a ver, já deve estar começando a ficar fria. Mas eu tenho esse problema, tá? Tá fria mesmo. Tem Mas esse problema! Por que tá fazendo isso? O corpo dele tá dizendo o seguinte: mandíbula, você não tá legal, essa conversa não tá bom pra você. Ele tá tirando todo o sangue da mão e injetando pra perna. E falando, mandíbula, corre, foge. Entendi. Aí começa a explodir um monte de raiozinho que o nosso amigo aqui consegue ver tudo. O que vai acontecendo? Cara, mentira. porque que é muita coisa. E aí, o que é mais legal é que eu falo que é um complemento muito grande. Porque, por exemplo, mentira dá muito trabalho. Isso. Né? E o cérebro, ele não quer ter trabalho. O cérebro é preguiçoso. Quanto menos energia ele gastar, melhor. Que é isso que faz você, inclusive, sobreviver. Tanto é que tudo que você vê repetir algumas vezes já sai do pré-frontal e vai para os autônomos. Ou seja, você não precisa ficar pensando. Né? Por exemplo, se eu perguntar para você, a torneira, ela fecha no sentido horário ou anti-horário? Putz. Você vai ter... Mas eu sei, né? Como é que faz, então? Sentido o quê? Fecha no sentido anti-horário ou horário? Fechar é anti-horário. Isso. Não é isso? Não, fechar no anti-horário. Abrir no anti-horário. Ele abre no anti-horário. E fecha. Abre, tá vendo? Normalmente as pessoas confundem. Você abre no anti-horário e fecha no horário. Tá. Entendeu? Só que você não pensa pra fazer isso. Você aprendeu quando criança, abrir e fechar, joga pra condição automática e acabou. Pra quê? Pra você não ficar gastando energia. Agora imagina, quando você tá mentindo, você precisa prestar atenção nos 4 Qs. O que aconteceu de fato, e você não pode perder isso, porque você está com medo de flertar com a mentira. Então, o que aconteceu de fato, o que eu vou falar de mentira, o que as pessoas estão achando daquela mentira, eu tenho que ficar prestando atenção. Por isso tem gente que, o mito, né, de falar assim, o mentiroso não olha nos olhos. Pelo contrário. Ele tenta fixar o máximo possível para ver se eu tô ele tá checando direto. Tá chegando aquela E o comunicação que dele. tá acontecendo comigo? Tipo, será que eu tô botando a mão no lugar certo? Será que eu tô coçando? Será que eu tô se policiando? E aí isso acaba você deixando um monte de rastros.
E aí, além dessa parte mecânica, tem a parte que o Jorge vê muito bem, que é pressão arterial, transpiração, batimento cardíaco. A pupila vai dilatar em momentos de estresse, porque ela quer... Então tem muita coisa acontecendo que a máquina consegue pegar. Que são esses momentos de estresse, esse momento de onde você não está confortável. E eu consigo ver toda essa parte que eu não consigo mensurar metricamente, porque a máquina ela vai ver pequenas variações, muito pequenas ela consegue ver. Eu vejo a parte externa, o Jorge vê a parte interna. Entendi. E aí o que eu consigo, por exemplo, o que eu trouxe para vocês. Isso aqui é uma ferramenta que eu uso no meu dia a dia. Essa aqui eu consigo monitorar toda a voz, só a voz. Eu não uso mais nenhum elemento. Porque a gente via em filme o cara Sim, todo, né, no amarrado dedo. e tal. Mas você faz isso, né, Jorge? Faço. Você Então, tem... Quantos canais são? São 7 canais. 7? O polígrafo, ele tem 7 canais. O que acontece? O polígrafo, ele custa em torno de 16 mil euros. É uma maquininha desse tamanho. Tá. E você coloca 7 canais na pessoa. E aí eu consigo monitorar O tudo. que são 7 canais? Respiração torácica, respiração abdominal, fluxo sanguíneo, pressão arterial, batimento cardíaco, pupila, e se ele tá na têmpora, se ele tá desviando o pensamento. Por exemplo, ele começar a falar e ele percebe que ele não pode falar. Então ele começa a pensar banana, tem alguma coisa e eu aqui coloco que na mede? têmpora aqui também. O pensamento dele não tá mudando. Entendi. Banana, banana, banana. Ele não quer responder. Para, volta a pergunta. Você tá fugindo da pergunta. Tem no bumbum. O quê? Porque tem o pessoal O fala, esfíncter dá uma contraída. é possível burlar o polígrafo? Você pode burlar, porque é o seguinte, O Paquito já gostou dessa análise. caralho. Quando falou que tinha no bumbum, ele falou assim... entendeu? Eu quero! O Jorge trouxe o do bumbum. Ele Calma botou- que é só a voz, Paquito. Porra. Aí o Mas que eu acontece? senti um prazer ali quando ele falou bumbum. Ele fez assim, ó. Já se mexeu na cadeira. Ele tomou um susto. Ai, bumbum. E essa mexida Ih. afeta. Ah, não, pera, mas do bumbum é pra isso? O bumbum porque é o seguinte, Se o cara der uma mexida, porque o que acontece? Eu tô literalmente travou o esfíncter. Não, e toda a reação do corpo. Aí o que acontece? Existe forma de burlar? Tem. Antigamente, qual que era a forma de burlar? Eu colocava um prego no pé e você me perguntava, eu pisava. A dor ia irradiar no meu corpo inteiro. Então, mudava completamente a análise. Saquei. Uma mulher Ou seja, grávida, eu não consigo fazer. Porque eu não sei se é a reação dela ou do feto. Entendi. Você entendeu? Entendi. Então, o que acontece? Essa do bumbum, o que acontece? Como agora você consegue ver se o cara não tem um prego, mas o que acontece? Se ele, na hora que eu fizer a pergunta, se ele se mexer, ele fizer um movimento, ele já tá mudando, já tá oscilando. E isso é uma das coisas que eu observo. Você Porque entendeu? quando a pessoa tá sentada, né? Isso. E aí a gente fala que eu falo que é as formigas no bumbum ali, né? O cara começa a dar umas Porque cutucadas. ele não tá satisfeito, nada. Ele fica completamente desconfortável com a situação. Entendi. Então, o que acontece? Aquele polígrafo, né, que a gente tem, que é o fundamental, que é o profissional, não que esse seja menos profissional, mas é que eu tenho muito mais elementos naquele. O que acontece? Aquele que você vê no filme e tudo. Esse aqui foi criado justamente pelo seguinte, eu não consigo colocar todo os aparelhos na mandíbula. Entendi. A gente precisa saber se ele tá mentindo. É. Ele não tá sabendo, mas eu tô com o microfone ligado aqui e tudo que ele tá falando eu já tô monitorando. Vai E aparecendo um gráfico. já alguma tô coisa. aqui, eu já tô olhando. Então, toda vez que a gente estiver conversando, e a pergunta eu já tô sabendo se ele tá falando a verdade ou mentira. Como se eu tiver numa ligação telefônica, eu consigo saber. Um áudio de um WhatsApp. Eu só não consigo saber, por exemplo, um político. Todo mundo fala, e o político? Tal. É. Se o político estiver lendo o discurso, Boa. eu não consigo. Ou qualquer pessoa que estiver lendo. Eu não consigo, porque Porque ali aí é outra parte do cérebro eu não que sei tá nem quem usando. criou aquilo. Você Ó. a leitura não permite. Vou falar um que aconteceu. Quando eu faço análise, eu tenho que prestar atenção se a pessoa tá fazendo um teleprompter. Isso. O Gustavo Lima teve, quando ele falou da esposa dele, eu falei assim, olha, ele tá vendo um teleprompter, ele tá... ele tá lendo. Tanto é que a sequência das palavras, o tempo... É diferente. É diferente, É diferente você falar de improviso Porque às se vezes- você tá lendo alguma Porque às coisa. vezes a pessoa em casa agora tá pensando, não, mas quando tá lendo o teleprompter vai ficar robô. Não, se você escrever um texto com as suas palavras, vai parecer exatamente o que você tá falando Isso. normal. Por exemplo, eu podia estar lendo um teleprompter agora, um TP agora aqui. Mas, Gente, mas eu tô- mesmo assim dá pra perceber. Eu consigo perceber. Não, eu sei, mas a galera em casa não Ah, percebe. não percebe. Não percebe. Tanto é que você, por exemplo, você cata. A gente até tava comentando, né? O Gotino, por exemplo. E eu participei já várias vezes com.
você deve ter participado várias vezes de pessoas que leem o teleprompter, que parece que não é. Ó, gente, então olha, bom, o né? Gotino fala assim, olha, gente, então é o seguinte, daqui a pouquinho nós vamos ter aqui o link com o pessoal lá de Goiânia pra falar com o Lázaro. E tava tudo escrito. Olha só. Então tem pessoas que realmente, mas mesmo assim, dá uma variação. Por isso que, é como o Jorge falou, se a pessoa estiver lendo, vai ter ruído na análise. A análise fica prejudicada. Você entendeu?